E aí, pessoal? Mergulhando de cabeça no mundo de um dos maiores filósofos de todos os tempos, Immanuel Kant. Ufa, quanta coisa pra gente desvendar. É Kant para dar e vender. Isso é uma crítica da razão pura, prática, fundamentação da metafísica dos costumes. A paz perpétua, a religião nos limites da simples razão. Acho que cobrimos o básico. Mas calma, a gente está aqui para te guiar por esse labirinto, mostrar o que realmente importa. A ideia é ir além do Kant 101, sabe? Entender a essência como ele se aplica no mundo de hoje. Você quer entender como essa filosofia toda se conecta com a gente, né? Com certeza. Afinal, de que adianta densidade filosófica se a gente não aplicar nada disso na prática? Boa, e por falar em prática de tal crítica da razão pura, Kant bota a razão humana no divã, analisa limites e possibilidades. Se destacou um trecho que me deixou pensando. Kant questiona se a metafísica pode ser considerada uma ciência. Como assim? Ai, que a coisa fica interessante. Para ser ciência, a metafísica precisa de um método rigoroso, gerar conhecimento seguro, objetivo. Mas será que a gente consegue esse tipo de conhecimento quando se trata de coisas além da experiência? Tipo, o que acontece depois da morte, se Deus existe? Exatamente. Kant argumenta que a gente só acessa os fenômenos, o que a gente percebe pelos sentidos. A realidade em si, o número, seria inacessível pra gente. Mas espera, se a gente só tem acesso aos fenômenos, como ter certeza de que o que a gente percebe é real? E se for tudo uma ilusão? Calma, sem crise existencial. Kant não nega a realidade, ele quer entender como nossa mente a constrói. Ele propõe a razão crítica. Tipo, ser mais crítico com o que a gente acredita. Isso. A razão crítica é um filtro para analisar nossas ideias, crenças, buscando seus fundamentos, limites, questionar, investigar, duvidar. Faz sentido. Mas como aplicar essa razão crítica no dia a dia? Pensa em causa e efeito. A gente acredita que a causa sempre precede o efeito lei universal. Mas se isso for só uma construção da mente, uma forma de organizar a experiência? Nunca parei para pensar nisso, mas a gente assume causa e efeito como absolutos, né? Sol nasce porque a Terra gira, maçã cai por causa da gravidade. Mas e se for só a nossa mente interpretando um mundo assim? Essa é a sacada. Kant argumenta que causa e efeito, espaço e tempo não são propriedades do mundo, mas categorias a priori da mente humana, estruturas para organizar a experiência. Tipo um software mental que molda a nossa percepção. Exato. É como se a gente usasse óculos com lentes que dão forma ao que vemos. Essas lentes são as categorias a priori da razão. Caramba, isso muda tudo. Mas e a metafísica? Se a razão crítica limita o conhecimento, como ela pode ser ciência? Essa é a questão central da crítica. E Kant responde. Ela ainda pode ser ciência, mas de outro jeito. Ele propõe uma metafísica crítica que analisa as condições de possibilidade do conhecimento humano. Então, em vez de desvendar o universo, ela seria um estudo da mente humana. Isso. Um manual da razão humana, explicando como a mente funciona, os limites do nosso conhecimento. E essa crítica da razão pura é só começo, né? Tem moralidade, liberdade e paz perpétua. Exatamente. Mas acho que já demos um bom mergulho na crítica da razão pura. O que você acha? Concordo. Plantamos a sementinha da dúvida, da crítica. Agora é deixar a galera digerir e começar a questionar as próprias certezas. E para deixar uma pulga atrás da orelha, você se considera mais razão pura ou razão crítica? Fica a reflexão. De volta para a Matrix kantiana. Na primeira parte, crítica da razão pura. Kant analisando a razão teórica. Agora, a crítica da razão prática. A razão prática que guia as nossas ações, as decisões morais. E por falar em moralidade, você destacou um trecho interessante. Kant falando da natureza da moralidade, do conceito de dever. Qual a diferença entre ser bonzinho e agir por dever? Boa pergunta. Kant separa a moralidade das nossas vontades, desejos, até das consequências. A moralidade, para ele, tem a ver com a razão, com o dever. O que a gente deve fazer, mesmo quando não está afim. Tipo, fazer o bem só para ganhar um lugarzinho no céu, não conta? Exato. Agir moralmente é agir por dever, seguindo a lei moral, mesmo contra nossos desejos ou interesses. É como se ele perguntasse, e se todo mundo fizesse isso? Se a ação passa no teste da universalização, então, beleza, é moralmente aceitável. Parece radical. Mas e como saber qual é essa lei moral? Tem algum manual de instruções? Tem sim. O imperativo categórico. A lei moral máxima, o Código de Conduta Universal. Ele tem várias versões, mas uma delas manda a gente agir de um jeito que a gente gostaria que virasse regra para todo mundo. Tipo, não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem com você. Isso! Mas Kant vai além, eleva isso a um princípio fundamental da moralidade. Pensa comigo. Você precisa de dinheiro emprestado, mas sabe que não vai conseguir pagar. Pedir o empréstimo sabendo que vai dar calote seria moralmente aceitável. Acho que não, né? Seria meio errado fazer isso. Exato. Porque se todo mundo fizesse promessas falsas para conseguir o que quer, a confiança ia para o espaço. Ninguém mais ia acreditar em ninguém. Verdade.
Mas e se a mentira fosse para salvar alguém? Esconder um refugiado? A consequência não conta. E aí que o bicho pega. Para Kant, nem nesse caso a mentira cola. A lei moral é absoluta, tipo, a gravidade não tem jeitinho. Mentir, mesmo para salvar alguém, quebra o princípio da universalização e, portanto, é imoral. Que dilema. Mas e a liberdade? Se a gente tem que agir sempre por dever, onde fica o livre-arbítrio? Excelente ponto. Kant argumenta que a verdadeira liberdade está justamente em agir de acordo com a lei moral. Agir por impulso é ser marionete dos nossos desejos. Liberdade de verdade é ser dono da própria vontade, agindo pela razão, pela lei que a gente, como seres racionais, se impõe. Então, para Kant, ser livre não é fazer o que a gente quer, mas agir pela razão. Tipo, escolher salada em vez de pizza porque é mais saudável, mesmo com vontade de pizza. Perfeito. A razão como um personal trainer da vontade, ajudando a gente a fazer as escolhas certas, mesmo com a preguiça e a gula dando pitaco. Faz sentido. A gente se liberta das vontades para ser livre de verdade. Essa relação entre moralidade e liberdade fica ainda mais clara na fundamentação da metafísica dos costumes, né? Você vai com um trecho sobre a busca de Kant por uma base sólida para a moralidade. Me explica melhor essa busca. Kant estava atrás de um fundamento para a moralidade universal, inabalável. Tipo um alicerce de titânio, que servisse para todo mundo, crenças, culturas, circunstâncias. E qual seria esse fundamento? Já sabemos que não são as emoções. Exatamente. O alicerce da moralidade é a ação humana. É ela que formula a lei moral, imperativo categórico. É ela que permite agir de acordo com essa lei. A razão que nos torna capazes de entender o certo e o errado, independente das nossas vontades. E os sentimentos, as emoções, eles não influenciam. Tipo, ajudar alguém por compaixão não seria uma boa ação. Com certeza influenciam. Mas para Kant, elas não podem ser o ponto de partida. Agir por compaixão pode ser legal, mas não é moralmente bom em si. A ação moralmente boa é que nasce do dever, do respeito à lei moral. Tipo, doar sangue por dever vale mais do que doar por compaixão. Exato. Só a ação por dever tem valor moral real, porque se baseia num princípio universal, não numa emoção passageira. Entendi. Mas como diferenciar a ação por dever de ação por inclinação? A gente faz coisas boas sem saber o porquê. Verdade. A gente é um turbilhão de emoções e motivações. Mas Kant nos convida a fazer um raio-x à mente, questionar nossas intenções, buscar agir de forma mais consciente e autônoma. Tipo, a gente precisa se autoconhecer para entender nossas motivações. Exato, um mergulho no nosso próprio oceano interior. E quanto mais a gente se aprofunda em Kant, mais a gente se depara com essas questões profundas sobre a gente, sobre a moralidade e liberdade. Falando em liberdade, Kant também tem o reino dos fins, né? Pode explicar essa ideia. O reino dos fins é tipo uma comunidade ideal, onde todo mundo age pela lei moral, tratando a si e aos outros como fins em si mesmos, não como meios para outras coisas. Parece uma utopia. Qual a intenção de Kant com esse conceito? Um guia pra gente. Exatamente. O reino dos fins é um ideal regulador, um norte. Ao imaginarmos essa comunidade agindo moralmente, a gente entende melhor nossos deveres, como agir no mundo real. Uma bússola moral no meio do caos. Perfeito. E essa busca por uma sociedade mais justa nos leva para a paz perpétua. Lá, Kant encara a política internacional e propõe a paz duradoura entre as nações, mas isso fica para próximo. Sim, gancho. Curioso para saber o que Kant diz sobre a paz mundial. Acho que já exploramos bastante a crítica da razão prática e a fundamentação. O que você acha? Concordo. Damos uma boa volta por esses labirintos kantianos. O importante é que você, ouvinte, leve essas reflexões para sua vida, questione suas ações, busque agir de forma ética e responsável. Até a próxima. Última parte da nossa saga kantiana. Razão pura, razão prática. Agora a paz perpétua. Um tema mais relevante do que nunca, né? Pois é. E Kant não fica só no sonho de um mundo sem guerras. Ele vai além, elabora um plano com princípios, condições para alcançar esse ideal. Kant, o filósofo pé no chão. Querendo trazer a filosofia para o mundo real, buscando soluções. É isso aí. E, falando em soluções, vocês dão um trecho da A Paz Perpétua que me chama a atenção. A importância das repúblicas para a paz mundial. É porque as repúblicas seriam mais pacíficas que outros tipos de governo. Kant acreditava que as repúblicas, com governos representativos baseados na vontade do povo, tendem a ser menos belicosas que, sei lá, as monarquias. Faz sentido. E numa república, a decisão de ir pra guerra não é de um só, mas do povo, que sofre as consequências. Exatamente. Quem vai pra guerra que lute, quem manda que pague a conta. Nas repúblicas, o povo, que arca com os custos, teria mais poder de decisão. Seria mais cauteloso. Mas, peraí, a história mostra que repúblicas também entram em guerra. Essa ideia se sustenta. Boa pergunta. Kant não achava que só transformar os países em repúblicas ia resolver tudo. A paz perpétua é um processo, exige uma mudança profunda com instituições que promovam a cooperação entre os estados. Isso. Kant propôs uma federação de estados livres, uma organização internacional que garantisse a paz, a segurança entre os membros, com diplomacia, direito internacional,
Ele meio que antecipou a necessidade de uma governança global para evitar guerras. Kant visionário. Mas ele realmente achava que a paz perpétua era possível, ou era só um sonho utópico? Kant era um otimista, mas realista. A paz perpétua era um ideal, mas ele reconhecia os desafios. E um dos maiores, segundo ele, era a astúcia da natureza. A astúcia da natureza. Parece nome de banda de rock. O que ele queria dizer com isso? Ele queria mostrar como a própria história, com suas guerras e tragédias, pode indiretamente nos levar à paz. Guerra gerando paz. Explique essa lógica. Kant dizia que a natureza usa as paixões humanas, a ambição, o desejo de poder, para, no fim das contas, nos conduzir à paz. As guerras, por piores que sejam, podem gerar novas instituições, leis internacionais, a necessidade de cooperação. A história segue um caminho tortuoso, mas com a bússola apontando para a paz. Então, para Kant, até a guerra, com toda a brutalidade, pode ter um lado positivo, nos empurrando para a paz. É isso aí. Uma visão complexa, paradoxal, mas que nos faz pensar sobre as forças da história. Como até as tragédias podem, a longo prazo, contribuir para o progresso. Kant nos convida a repensar a história, a ter esperança. E você, ouvinte, o que acha dessa proposta da paz perpétua? Será que esse ideal é possível? Fica a reflexão. E além da paz perpétua, Kant também nos leva para a religião nos limites da simples razão. Fé e razão. Verdade. Ele nos provoca a repensar a religião, a ir além dos dogmas, dos rituais vazios, buscando uma fé baseada na moralidade, na razão. Exatamente. Para Kant, a religião de verdade não está nas cerimônias, nas crenças cegas, mas numa vida ética, guiada pela razão, pelo dever, menos incenso e mais ação. A verdadeira religião se traduz em ações, em conduta moralmente correta, não em palavras vazias. Isso. E essa ética, essa moralidade se baseia no imperativo categórico, universal, válido para todos. Kant nos convida a buscar a Deus não através de dogmas, mas da razão, da prática do bem. Fé e razão de mãos dadas. A verdadeira religião se manifesta numa vida justa e ética. Para fechar com chave de ouro, ideia de uma história universal com um propósito cosmopolita. Kant analisando a história da humanidade, buscando um fio condutor, um sentido. E qual seria esse sentido? Ele encontrou a resposta. Ele argumenta que a história, apesar dos altos e baixos, caminha para um estado de maior liberdade e justiça. E a razão humana é a protagonista. Kant, otimista em relação ao futuro. Sim, otimista, mas com os pés no chão. Ele acreditava na educação, na cultura, no desenvolvimento da razão como ferramentas para um futuro melhor. Um legado de otimismo e responsabilidade. Cabe a nós usar a razão, questionar os dogmas, buscar conhecimento e agir com moralidade para construir um mundo mais justo, mais pacífico. E assim, chegamos ao fim da nossa imersão no mundo de Kant. Esperamos que você, ouvinte, tenha aproveitado a viagem e que as ideias dele te inspirem a pensar, agir, contribuir para um futuro melhor. Até a próxima. Até a próxima.